aí a gente vai contar tudo o que aconteceu até a gente conseguir pegar um outro carro que a Juliana vai usar. E a gente passou muita raiva. Muito perrengue, né? Até encontrar o carro. É, muito perrengue, muitas pessoas de má fé tentando enganar a gente. E foi muito difícil, cara. O que acontece? A gente precisa de 2 carros, tanto pra Juliana vir pro trabalho. Que eu voltei a trabalhar, né? Voltou a trabalhar hoje, foi o primeiro dia. Ai, tô com o coração na mão, gente. Ai, Jesus. Tá tendo que deixar o bebê com outra pessoa. Eu também fiquei toda hora preocupado. Falei, gente, será que ele tá bem lá? Só que, graças a Deus, ele vai ficar com a minha sogra, com o meu sogro, com o Rafael, então eu fico... Né, eu sei que ele tá em boas mãos, né? Não tá em creche, não tá nada contra, gente, que eu amo trabalhar em creche e voltei a trabalhar no meu ramo, né? Que é a educação, então... Mas a gente fica... É o primeiro filho e a gente fica inseguro, né? A gente fica com receio, né? De deixar em uma creche, essas coisas assim. E quando você tem um familiar que você pode contar, né? Igual o Rafa tem os horários dele também flexível, e isso ajuda muito, né? É. Aí a gente precisa, resumindo, a gente precisa de 2 carros. Eu preciso de um carro automático para poder dar aula e a Juliana se adapta melhor ao carro automático. Você vai ver todas as vezes que ela pegar o carro aí, que ela vai se acostumar, que vai ser essa rotina aqui. Ainda não, né? Não dirigiu ele ainda não, porque ele não tá adaptado. E um carro automático, ele é muito perigoso. Se você errar os pedais, não é igual esse carro aqui, que você erra os pedais e o carro vai morrer. O carro automático, ele não vai morrer. Ele vai acelerar e vai sair batendo em tudo. Então você não pode vacilar. E a gente procurando carro, e a gente, cada situação que a gente passou, a gente não só aqui no Rio de Janeiro a gente procurou o carro, mas a gente procurou também em Belo Horizonte, a gente viu o carro de São Paulo, né? A gente viu o carro de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, né? Porque não é um carro fácil de achar. Aí, entre todas as conversas que a gente teve com as pessoas que têm um carro, a maioria dos carros que a gente viu era de repasse. Você tem que tomar muito cuidado, porque o que é um carro de repasse? O carro de repasse é o cara da agência, ele pegou o carro de alguém... Não sabe a história? Isso aí. Ele vendeu um carro novo para alguém e pegou o carro da pessoa como parte do pagamento, certo? Aí quando ele vai e vende o carro fora da agência, nem na agência ele não vende, porque ele sabe que o carro tá ruim. Aí você vai perguntar para ele assim, como é que tá o carro? Qual que é a história do carro, né? Eu sempre pergunto isso. Quanto tempo que você tá com esse carro? Aí ele vai te responder assim, ó, não, eu não sei nada do carro. Eu peguei esse carro, eu mexo com venda, peguei esse carro só para vender. Cara, quando a pessoa te fala isso, você pode sair fora que o carro tá ruim. Porque se o carro tivesse bom, ele ia falar pra você assim, não, você pode pegar esse carro. Ele ia dar uma garantia. E eu te dou a garantia que o carro tá bom. Mas quando ele fala pra você assim, ó, eu não conheço o carro, não sei nada do carro, peguei o carro de repasse, peguei o carro na troca de outro carro, não sei nada do carro, tá aí só pra vender, não sei nada do carro não. Teve um que chegou pra mim e falou, ó, carro usado, sabe como é que é? Ele tá andando aqui, mas do nada ele pode quebrar. Ele já falou isso, que ele já sabia que o carro ia quebrar. Então você já tem que ficar atento aí. Aí a gente saiu daqui, a gente andou quase 60 km para ver um carro. O carro, vou falar para vocês, o carro que a gente estava procurando era Honda Fit automático, câmbio CVT, o que é o que é mais confiável, menos chance de quebrar e é o mais econômico, tá? Que tem outros câmbios automáticos, tem outros carros, só que alguns não são automáticos, eles são automatizados. E o câmbio automatizado dá muito problema. Então a gente estava procurando o automático mesmo. E esse carro, ele tem uma curiosidade, é que ele tem muito espaço atrás. Os bancos dele deitam, ele vira tipo uma minivan. Então por isso que a gente estava procurando esse modelo. Voltando na história, né? A gente foi lá na Mar, viu o carro. Aí chegando lá, a gente achou que o cara ia parar o carro pra gente ver o carro, não. O cara já falou, entra aí. Aí a gente já foi entrando, já foi falando, não, vou te contar o que esse carro tem. Aí já falou, ó, aqui, quando você vai girar a chave, aqui pra
pisar no freio, tá travando. Eu já falei, "Ih, já tá com algum Começou problema." mal, Já tá com algum problema. Por que que tava travando? Porque no câmbio automático, quando você para ele, eu vou fazer os vídeos, tá? Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho e mete o dedão no like, tá? Pra você não perder os próximos vídeos. No câmbio automático, quando você para o carro, você tem que colocar no N, puxar o freio de mão, depois colocar no P. Se você coloca logo no P e puxa o freio de mão, o câmbio começa a estragar, porque você está deixando o peso do carro em cima do câmbio. E foi isso que ele estava fazendo, por isso que estragou. Aí eu fui falar com alguns mecânicos, eles falaram, ó, pode ser o sensor da caixa ou pode ser que você tenha que descer a caixa do automático para mexer. Aí eu já fiquei com medo. Fora as outras coisas que tinha no carro. Borracha de porta que tava ruim, né? O carro tava todo sujo. O carro não tinha garagem. Como a gente mora aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre tá em Minas Gerais, mas a gente mora aqui no Rio. Aqui o carro ele tem que ter garagem, gente. Você não pode comprar um carro de alguém que não tem garagem. Porque aqui no Rio de Janeiro, se você deixar o carro... A maresia acaba, né? Com a pintura do carro. 90 dias que você deixar o carro sem garagem, quando você voltar lá, o carro já tá quase que todo destruído. Aqui não tem como, aqui o carro ele tem que ter garagem. Carro sem garagem aqui é o sal da praia, a maresia, come o carro todo, destrói o carro todo. Então o cara não tinha garagem, então de cara a pintura do carro já estava toda destruída. Aqui tem que ter garagem para o carro poder ficar. Aí, mesmo assim, eu ainda tava na esperança, falei, pô, como o preço dele tá muito baixo, desconfie sempre de preço baixo. Como o preço dele tá muito baixo, eu acho que mesmo assim ainda vale a pena. Mas eu fui falar com ele, pô, manda os documentos do carro aí. Os documentos não estavam, no caso estava o nome da mulher dele, não estava no nome da mulher dele, mas o recibo não estava com ela, o recibo tinha dado problema e estava em São Paulo. Aí eu falei com ele assim, poxa, cara, deixa eu parar numa sombra ali. Poxa, você precisa me dar os dados para eu resolver com o meu despachante aqui, que o meu despachante consegue, tem que transferir o carro para o Rio de Janeiro, né? E ele vai conseguir resolver o problema do documento. O cara não queria de jeito nenhum, ele queria porque queria fazer com o despachante dele lá em São Paulo. E o carro tinha algumas multas para pagar. Para poder transferir o carro, tem que pagar as multas. Aí eu conversei com o meu despachante, ele falou assim, não paga nada. Você não pode pagar nada se o carro não tá se ele não transferiu o carro para você ainda. Se você pagar e depois ele desistir do negócio, você não vai conseguir recuperar o dinheiro. Então, por causa disso, a gente acabou não fechando. Aí depois a gente achou o carro, né, em Araruama. Carro lindo, maravilhoso. Só que ele tinha na mala dele, parece que ele já tinha sido batido, estava um pouco mexido. Aí quando o cara anunciou o carro, ele anunciou o carro tal, tá tudo em dia, tudo certo. Quando a gente chegou lá para ver o carro, você se apaixonou pelo carro? Eu me apaixonei pelo carro. O carro tava muito bonito. Quando fui ver o negócio do documento, quando eu cheguei em casa, eu tava sem dormir, eu nem andei no carro, nem peguei placa do carro, porque eu não faço as coisas com pressa, né? Aí eu falei, cara, pô, esqueci de pegar a placa do carro, me manda a placa. Quando eu puxei a placa, o carro tava cheio de multa, o carro tava com 4 IPVA sem pagar, e o cara nem sabia, porque é um cara que ele só roda no carro, um cara que não olha o documento, não olha nada, porque ele tem 3 carros, então ele não tá nem aí. Aí eu falei com ele, pô, cara, você tá com o carro, você não poderia nem estar andando no carro, olha como é que tá o documento do carro. Quando ele olhou, ele levou um susto, porque ele falou que pegou o carro na agência, o cara da agência falou que tava tudo certo e não tinha nada certo. Aí eu falei com ele, eu tô indo pra Belo Horizonte essa semana, se você tivesse com o carro todo certo, eu pegava o carro na sua mão e já ia com o carro pra Belo Horizonte para adaptar, né? Porque vocês sabem que os pedais desse carro aqui foi feito lá na Adaptar Veículos, fica lá em Contagem, do lado de Belo Horizonte. Aí ele falou assim, mas aí no caso não tem como, a não ser que você pagasse a mesma história de novo. Eu pagar todos os documentos do carro para depois o cara transferir para mim.
Aí de novo o despachante falou, ó, não tem como. Só o despachante não, né? Eu também Muita fiquei na gente, a cabeça Juliana dele. também falou, meu pai também falou pra eu não pagar, né? Teve pessoas da minha família que falou, não, pode pagar e pegar o carro, mas a maioria falou, ó, não paga. Não paga, porque se depois... O que aconteceu? Ele pegou o carro, colocou no nome da filha dele e não transferiu o carro. Então o carro não estava nem no nome da filha dele, nem no nome dele. Tava cheio de multa e cheio de IPVA para pagar. Só daí já dava quase uns 3 mil reais. Aí eu falei com ele, poxa, nessa situação que tá, é melhor eu esperar você pagar essas coisas aí para depois eu ver se a gente pega o carro. Aí, quando eu fui puxar, tem um site que você coloca a placa do carro, que você vê o histórico do carro. Quando eu coloquei a placa do carro lá, no site vem informando que tinha 2 fotos. E eu nem cheguei a apagar o site. Com certeza essas 2 fotos é de algum sinistro que o carro teve. O sinistro é o quê? Uma batida. O carro deve ter tido alguma batida, tá? A busca completa no site custa R$60. Então antes, esse carro que a gente pegou, antes de eu comprar o carro, eu paguei lá no site. Lá no site, quando você bota a placa, o site mostra todo o histórico do carro para você. Quem foi os donos, se o carro tem alienação, se o carro está financiado e a pessoa não pagou, se o carro já teve algum acidente grave, mostra as fotos do acidente do carro, mostra se a seguradora vai aceitar o carro ou não, mostra se o carro é de leilão, mostra se o carro é leilão de seguradora e mostra para você se o carro tem algum recall para fazer, tá? Se ela tem que ir na fábrica fazer alguma coisa. Então a melhor opção antes de você fechar a compra é você pagar um site desse que faz a busca do histórico do carro para você saber o que o carro tem. Como nesse carro o site já informou que tinha 2 fotos, então com certeza é 2 fotos de acidente. E a gente tava desconfiado, porque também ele não tava usando o carro, né? Tava deixando o carro paradinho, não tava querendo usar o carro. Tava muito mal contada a história dele, ele já começou mentindo, ele poderia ter falado a verdade desde o começo. Depois ele até se desculpou, né? Por ele ter mentido. Ele pediu desculpa e tudo. Porque eu ainda frisei isso, né? No anúncio dele lá, perguntando até a esposa dele. Tá tudo certo com o carro? Perguntei esses documentos, eu fui bem específica nisso, porque a gente já tava calejado, né? De procurar e dar tudo errado. Aí, o que algumas pessoas fazem, né? Não sei se é de má índole, mas elas acham que quando você chegar lá e olhar o carro, você vai ficar tão impressionado que você vai comprar o carro sem olhar nada. Você não pode se deixar impressionar. Você não pode chegar lá logo falando assim, quero andar no carro para ver o carro que eu gostei muito. Você não pode falar isso. Você tem que chegar lá e falar, ó, tô olhando o seu carro e tem outros carros para olhar hoje mesmo. Você já fala com a pessoa, não tô olhando só o seu carro. Tem várias opções que eu tô olhando. O seu carro é uma delas. Para a pessoa já ver que você, não é só o carro dela que você está olhando. Você tem as outras opções para olhar. Aí depois a gente estava lá em Belo Horizonte, meu primo, meu tio, várias pessoas ajudando a gente a procurar o carro. A gente achou vários carros que a pessoa falou que não era de leilão. Na hora que a gente buscou na página da Polícia Civil, a gente conseguiu descobrir, por mais que a pessoa tente esconder, a gente conseguiu descobrir que o carro era de leilão de seguradora e o carro não ia aceitar, a seguradora não ia aceitar depois eu fazer o seguro pro carro. Depois a gente foi onde tem a lagoa lá? Foram vários, aquele outro Santa que Luzia, não. Com um cara que ele deixou você andar. Onde tem a lagoa que a gente foi lá. Eu tava falando isso ontem. Lagoa Santa. Lagoa Santa. A gente foi lá em Lagoa Santa olhar o carro, tava lindo nas fotos. Quando a gente chegou lá pra ver o carro, que o cara, a gente olhou o carro tava todo bonito. Quando o cara ligou o carro, um barulho horrível. Ele falando que era a bomba d'água. Se a bomba d'água tava quebrada, não poderia nem estar ligando o carro. Aí eu falei com ele, ó, nessa situação com a bomba d'água desse jeito aí, não tem como. Em vez da pessoa falar logo, a gente andou quase 100 km para ir lá. Em vez da pessoa falar logo que o carro tava com problema, não fala, cara. A pessoa deixa você chegar num lugar para poder falar. E se ele não queria consertar o carro, imagina quem tá comprando o carro. Aí a gente acabou achando esse carro que a gente pegou.
Aí o cara já contou tudo que tinha pra fazer, ó, tem isso aqui pra trocar, tem isso aqui pra trocar. O carro tá comigo há tanto tempo. Aí a gente pagou o histórico, puxou. Bateu a história que ele falou, bateu de verdade a história que ele contou, a história que tava lá no histórico do carro. A gente vai fazer outro vídeo pra não ficar muito longo. A gente vai mostrar, o carro não tá com a gente hoje. Já tem 2 semanas que o carro tava na garagem parado. Ontem eu levei o carro para um despachante. O despachante que tá levando o carro pra vistoria. E à noite eu vou buscar ele, levar ele pra casa. O carro tá meio sujo, né? Porque o cara andava com o vidro aberto. Então contaminou bastante o carro por dentro de poeira, vai ter que dar uma sujeira. higienização no teto. Vamos ter que dar higienização no teto, higienização no carro, pra deixar o carro todo limpo, porque eu sou muito chato com limpeza, a Juliana também. Muito chato com o cheiro do carro, entendeu? Aí a gente vai mostrar tudo pra vocês, todo esse passo a passo. Esse carro ele tinha as multas, mas primeiro eu transferi o carro pro nome da Juliana, para depois pagar as multas. Olha a diferença, não tive que pagar primeiro, né? Primeiro transferiu pra gente, para depois a gente pagar a multa, as multas que tinha no carro. Mas tudo isso foi descontado do valor do carro. Todas as manutenções que tem que fazer no carro foi descontado do valor do carro, tá bom? A gente vai mostrar tudo para vocês no próximo vídeo. Você tem que procurar o carro com paciência, não procura o carro no desespero, que você vai se dar mal, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Um abração e tchau, tchau.